soltou uma pitadinha na CNN e depois correu para reforçar. O mesmo ponto aí da Brígido, da André Sadi. Crise do Master avança e desafia o controle político. Ele tá falando que tá difícil assar essa pizza. A sensação é que, no momento, não tem ninguém com capacidade de controle nenhum dos três poderes para estancar a crise e se chegar a um acordão. Uma pizza do tamanho do Maracanã, mas nesse momento é imprevisível. Como é que resolve? Ninguém sabe ainda. Ainda ninguém sabe como resolver. Aí ele destrincha a ideia, mais argumentos no Estadão. A desconfiança dentro do Supremo aumenta a imprevisibilidade na crise. William Vac. O Supremo enfrenta duas crises ao mesmo tempo, e a interna parece tão perigosa quanto a externa, e a causa é a mesma, é a institucionalidade substituída pela pessoalidade. No caso da crise externa, é a percepção de grande parte do público de que a instituição do Supremo virou ferramenta de defesa de interesses pessoais de alguns integrantes, fora toda a questão da atuação política. No caso da crise interna, é o fato de que laços pessoais e amizades cruzadas, algo que todo grupo pequeno, poderoso e secreto desenvolve, estão profundamente abalados por desconfiança, que rompeu esses laços. Ministros já brigaram entre si, em público e privado, mas nada é comparável à destruição desse Supremo Futebol Clube como o episódio da gravação de uma reunião fechada, crítica e decisiva. Nem é necessário apresentar provas. Os ministros estão convencidos que foi Toffoli, um dos principais responsáveis pela crise externa atual da corte, tornou-se um estranho no ninho, do qual nunca alguém foi expulso. A pessoalidade no trato, também com instituições como o Ministério Público, promete novos tempos difíceis pela frente. Falhou até aqui a tentativa de frear a Polícia Federal e o que possa sair dos celulares do dono do Banco Master, que tinha contrato de prestação de serviço com a advogada e esposa de Dom Pedro III. Brasília inteira sabe da amizade pessoal entre o ministro e o Paulo Gonet, personagem-chave do ponto de vista institucional, dependendo do que a PF levar adiante, como fez no caso de Toffoli. E Brasília inteira sabe que o novo relator da investigação, André Mendonça, teria dado carta branca para a PF. Curiosamente, quando as dinastias pessoais ganham força sobre os papéis institucionais, as cenas políticas tornam-se mais difíceis. No caso de Toffoli, foi necessário um exaustivo trabalho de costura pessoal nos bastidores para se dar um jeito na crise, arranjou-se uma saída institucional precária e a crise segue com fúria. Não adiantou de nada. No momento, esse escândalo se sobrepõe à capacidade dos atores dos três poderes de ação à pizza via seus contatos pessoais. Eram bem conhecidas a fragmentação das lideranças no legislativo e a incapacidade de articulação política no executivo. Mas a novidade é a perda de controle interna no Supremo. Devido ao peso imenso dessa instituição, acrescentou-se mais imprevisibilidade à crise brasileira. E aí termina. Homem de profunda convicção religiosa, o ministro André Mendonça teria imediatamente se recolhido em orações ao saber que fora sorteado como novo relator do caso do Master. Pra cima deles, Mendonça. Aí o Lauro Jardim, ontem logo pela manhã, mais uma das notas sobre os dossiês grampos. O Supremo está desarrumado. Menos de uma semana após Toffoli ter sido obrigado a deixar a relatoria do caso Master, o Supremo mantém a temperatura elevada. Nem carnaval esfriou os ânimos. Seja por causa do vazamento direcionado da reunião, em que os ministros decidiram sacar a Toffoli a relatoria, seja por causa do rastreamento feito pela Receita a pedido de Dom Pedro III, para verificar sobre o que é de sigilo, de cerca de 100 pessoas e tudo mais. Seja por causa da operação da PF ontem, mirando 4 funcionários da Receita suspeitos de terem vazado dados sigilosos. Olha agora, o clima é péssimo. E muita desconfiança, diz um ministro. Outro ministro fala, ninguém mais confia em ninguém. Será que Alexandre de Moraes quer montar dossiês contra outros ministros com esse material que ele requereu à Receita? E um terceiro ministro diz que o Supremo está desarrumado. O clima está maravilhoso. Maravilhoso. Daniel Vorcaro, herói nacional. Aí juntou toda a turma da Globo, Malu Gaspar, Fábio Grana, Bruna Lessa, Thais Barcelos, Vinícius Neder e Cássio Almeida para dizer: devassa da PF na Receita desperta desconfiança sobre ações de Dom Pedro III até mesmo no Supremo. Essa matéria é muito mais uma repescagem dos principais pontos que aconteceram. Eles publicaram na meia-noite de hoje. Tem 3 parágrafos que vale a pena só para reforçar. O fato de Dom Pedro III ter pedido à Receita que verifique se houve acesso legal aos dados de cerca de 100 pessoas foi encarado internamente como uma tentativa do ministro de fazer uma fish expedition ou pescaria probatória, prática proibida pelo ordenamento jurídico brasileiro, que consiste em fazer buscas genéricas, sem objetivo determinado, para tentar encontrar provas de crimes. Colegas temem que Dom Pedro III use esses dados para se blindar, no tipo, deu ruim pra mim, viu? Venha tentar fazer confusão que você vai ver porque isso não vai sobrar pra você também. Alguns ministros consideram que o caso dos vazamentos ultrapassa a esfera administrativa. A leitura é que o acesso injustificado a dados de magistrados e parentes pode ser usado como instrumento de pressão ou constrangimento, especialmente em ambiente político polarizado. Uma coisa eu sei, que quem não faz coisa errada não tem nada a temer. Se algum ministro aí tá com medo de ser constrangido, ou sofrer pressão, é porque, sei lá,
A vida fiscal desse ministro deve chamar a atenção. E aí, às 4 da manhã de hoje, Malu Gaspar aparece, para dar o ar da graça, dizendo o seguinte: tensão no Supremo com operação sobre vazamento de dados mostra que o estrago provocado pelo caso Master é maior do que parece. Isso porque ninguém viu vídeo de nada ainda, ninguém pelado, né? Ninguém viu nada. A maior parte do Brasil passou o carnaval pensando no que fazer na folga, na programação, né? Os bloquinhos da Sapucaí e tudo mais. No Supremo, foram dias de tensão sem trégua. Ministros ainda nem tinham digerido o trauma provocado pela reunião secreta em que obrigaram o Toffoli a deixar a relatoria, quando Dom Pedro III meteu logo uma operação aí contra 4 negros na terça-feira de carnaval, gritaria. Em tese, Dom Pedro III defendeu o tribunal. Portanto, era de esperar, né, que a operação fosse bem recebida por seus pares. Na prática, não foi bem assim, não. Mesmo os que costumam apoiar suas investidas se incomodaram por não terem sido avisados de que ele mandara a Receita averiguar se houve acessos ilegais aos dados de mais de 100 pessoas, entre ministros e seus parentes. Se havia suspeita de violação, por que ele nos avisou? É uma boa pergunta, né? Por que tu não avisou, cara, pro pessoal que ia cuidar deles? Não, eu vou cuidar de tu, viu? Vou olhar aqui se vazaram os dados de teu pai, tua mãe, teus filhos. Os mais arredios passaram a suspeitar que o ministro incluíra toda essa gente na apuração para disfarçar o seu objetivo real. Descobrir se alguém havia aberto a declaração de imposto de renda de sua mulher, Viviane, e vazado informação a jornalistas, ou pior, que buscasse informações para se proteger do avanço das investigações. Afinal, não se sabe ao certo o que o celular do Paquito ainda aguarda sobre ele. E Dom Pedro III até agora não explicou para que, afinal, serviu o contrato de 130 milhões do Master. O escritório da mulher dele, né? Toda essa reação demonstra não só o tamanho do buraco que o caso do Master jogou ao Supremo, mas também quão profundo se tornou o fosso entre o tribunal e a sociedade. As falas dos ministros na reunião secreta em que se decidiu pelo afastamento de Toffoli são sintomáticas. Em vez de discutir a essência do problema que os colocou naquela situação, a descoberta de uma planilha de indícios de que Toffoli e Vorcaro, uma relação promíscua e uma negociação mal explicada de 35 milhões, os ministros passaram a maior parte do tempo espinafrando a PF e especulando sobre as razões por que Andrei, né, o diretor da PFL, havia apresentado um relatório sobre o assunto ao Supremo. Pelo jeito, para os Supremos, seguir o que manda a lei e comunicar a descoberta de indícios de crime a quem de direito não é motivo suficiente. Uma das falas mais enfáticas, Flávio Dino classificou o documento da PF como lixo jurídico. Eu nem vou ler. Tanta convicção sobre eventuais motivações extra-autos revela muito mais sobre o Supremo, que é um relatório que ninguém nem Toffoli contestou publicamente. O mesmo se pode dizer sobre a descrição da reunião publicada pelo site Poder 360, né, ter sido tão precisa, que os ministros passaram a suspeitar de que tinham sido gravados e pelo próprio Toffoli. Em tese, gravar uma reunião secreta do Supremo e vazar à imprensa também configura a violação do sigilo funcional, tanto quanto surrupiar uma declaração de imposto de renda pode entregar jornalistas. Mas essa suspeita, nenhum dos ministros faz questão de transformar em investigação. Nesse contexto, não deveria ser surpresa, Dom Pedro III, não quer dar fake news, aí depois até faz umas críticas lá, uns 2, 3 parágrafos, absurdo, olha que esse caso, a PGR foi contra lá atrás. A PGR foi contra, mas ela não foi não, ela aplaudiu toda a ditadura. E encerra falando, no fundo, a razão por que o inquérito das fake news continua aberto e é usado por Dom Pedro III para fazer o que ele bem entende é a mesma porque Toffoli julgou não haver problema em continuar comandando o caso do Master. Pouco importa que a população esteja contra o Supremo, como diz Carmen Lúcia, ou que alguns de seus atos possam ser questionados à luz da Constituição. Ao que parece, quanto a mesmo, só aquilo que Dino definiu na tal reunião vazada como Supremo Futebol Clube. O resto é confete. Por conta dessas novas revelações, nossos queridíssimos amigos petistas começaram a despejar todo o seu amor na rede social, a ponto dos isentões ficarem chateados, né? O Fried é um isentão. Aí tá ali, né, o print. O Gustav Misk. As 6 fontes da Malu Gaspar, na verdade, eram 4 servidores da Receita Federal. Aí o Paulo Tavares, a fotona do Lula e arroba Paulo Tavares PT. Esse aqui é petistão. A Malu Gaspar, assim como o Léo Jardim, é petista. Mais uma confirmação, porque é burro, né? Petista é gente, meu Deus. É Lauro Jardim. Igor Gadelha. Tem que ter os sigilos bancários abertos e também merece serem presos. Com certeza algum bolsonarista convenceu ela a cometer esses crimes. Ela aceitou e se deu muito mal. Eu tô com você, Paulo. Cadê neles? Tratamento de bolsonarista. Eu quero ver mesmo. Vai lá. Pra cima deles. Todo apoio aos petistas. Vamos lá, vamos quebrar o sigilo aí. Quebra da família Marinho. Quebra de todo mundo aí. Vamos ver. Vamos ver o que a gente encontra. Vamos ver o que a gente vai encontrar. A galera fala isso na maior normalidade do mundo, né? Mas, piadas à parte, 2 coisas. Primeiro, o Fried, né? Agora toda a milícia digital do governo, que até ontem estava perseguindo o jornalista porque estavam divulgando informações falsas, subitamente descobre que as informações eram verdadeiras. Mas a perseguição não pode diminuir, então encontraram um novo motivo, foram vazadas ilegalmente. Se procurar, todos estavam celebrando os jornalistas que divulgavam a Vaza Jato.
Um agente literalmente pedindo prisão de jornalistas por informações verdadeiras de autoridades que cometem crimes. É uma nojeira, um esgoto moral sem comparação no mundo, exceto nas ditaduras em que essa gente adora. Esse daqui apoiou perseguição.